Glória a Deus. Eu vou chamar o diácono Damião, ele vai pregar a palavra para nós essa noite. Senhor, é bom, Pai, nós estarmos juntos, Pai, e nós temos a expectativa agora de ouvir a Tua voz. Por isso eu te peço, abençoa o Teu servo, diácono Damião. Ó Deus, unja a vida dele, Pai, para que das suas palavras saiam palavras de Deus para o nosso coração. Palavras que edifiquem a nossa vida, que ele seja um instrumento em Tuas mãos. É que te pedimos o abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Tá dando uma pequena... Agora parou. Tá dando uma pequena microfonia. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Quero te convidar nesta noite a entender um pouquinho da transformação que aconteceu na vida de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, e o versículo é o 1. E parafraseando esse versículo, nós vamos estar lendo o versículo 1 e o versículo 8. Amém? Todos encontraram? E diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Agora, 1:8. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Amém? Podemos assentar, queridos. Querido, você percebeu a descrição de Jó? Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quando aqui o próprio Deus está diante do maior acusador da terra e define alguém. E é muito bom quando identificamos essas características nas pessoas. É até meio que natural. É muito bom poder ouvir quando uma pessoa fala que você é bom, é reto, é justo e se desvia do mal. Isso é interessante. Quando eu estava meditando nessa palavra, essa palavra veio à minha vida pelo menos há uns 2 meses atrás. E eu comecei a querer entender essa definição de Deus. E sabe por que me criou esse conflito? Esse conflito surgiu na minha vida porque, se você abrir agora a sua Bíblia, em Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. E você vai perceber uma fala de Jó que vem me confrontando com tudo que foi falado no versículo 1. E 42 nós já estamos terminando o livro de Jó. Isso aí é só para você entender o contexto da mensagem. Parte desse contexto é o próprio livro de Jó. Na cronologia, nós olhamos o livro de Jó depois de quê? De Esther e antes de Salmos. Porém, o livro de Jó, ele foi inscrito lá no Pentateuco. E algumas linhas teóricas ainda diz que Jó foi escrito antes mesmo de Gênesis. Se você prestar atenção também, nesse simples versículo que a gente iniciou a palavra, você vai perceber que no decorrer do 8 ao 1, Jó se apresenta a Deus junto com os anjos. Ele ainda não tinha sido expulso. Ele se apresenta ali no meio junto com os anjos. Então você começa a entender, o livro de Jó foi feito muito antes de Moisés. E muito lá atrás. Mas olha aqui o que diz o versículo 5. E diz assim a palavra do nosso Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eis aí o meu conflito há 2 meses atrás. Como é que uma pessoa descrita por Deus, justa, reta, boa e se desvia do mal, não conhecia Deus?
E não é qualquer um que está falando. Você não ficou com esse conflito? É Deus diante do maior acusador, dizendo: esse é um homem bom, justo, reto e se desvia do mal. Porém, Jó declara que não conhecia Deus. Veja o meu servo Jó. Não tem homem igual a ele na terra. É outra afirmação que Deus faz. É uma afirmação. E isso, irmão, começou a ficar aqui dentro há uns 2, 3 meses atrás. Ainda não tinha ideia que hoje eu estaria aqui compartilhando essa palavra com meus irmãos. Mas eu sabia que algo Deus iria me ensinar ou falar comigo através desse pequeno conflito. E eu comecei a buscar em Deus o entendimento dessa palavra. Comecei a falar com Deus. Senhor, se manifesta. Senhor, mostra. Eu comecei a dar tempo para o Espírito Santo. Fala para o irmão que está ao seu lado. Dê tempo para o Espírito Santo fazer a obra. Às vezes, certas coisas na sua vida precisam de tempo, meu irmão. Nem tudo vai ser revelado agora. Nem tudo vai ser feito agora. Tem alguns irmãos aqui que compartilham um pouquinho mais íntimo comigo. E sabe que tem situações na minha vida que eu preciso de tempo. E o tempo vai conduzindo as coisas. E não é assim na sua vida também, querido. Tem coisas que o tempo vai ajustar. E lá na frente Deus vai te revelar. As características de Jó. Aí eu comecei a entender o porquê que isso deu errado. Por que ele, com todo esse perfil, não era um homem, segundo ainda ele entendia que não era. Primeiro, definição de dicionário Aurélio. Íntegro. Qualidade de quem é íntegro. Quem é honesto. Quem é incorruptível. Cujo comportamento ou ações demonstram retidão e honestidade. Aqui começa a primeira observação do porquê Jó não entendia. Por que no 42 ele foi entender quem era Deus? Porque isso aqui é uma característica comum, irmão. Tem muita gente que não é cristã e é íntegra. Tem muita gente que não é cristão e é íntegro. Eu repito para você. Eu posso te dar um exemplo. Meu sobrinho é gerente do Banco do Brasil, mora lá em Maria da Fé. Antes mesmo de conhecer Jesus, hoje é um servo do Senhor. Que garoto de retidão. Honrou a minha sobrinha, casou com ela, pegou ela num contexto complicado, honrou ela, casou com ela e sempre foi íntegro. Sempre foi íntegro. E quer ver como é que isso é real? Quem conhece pessoas que não é cristã, mas é íntegra? Levanta a sua mão. Está percebendo? Então, integridade não é uma característica espiritual. Você começa a entender o porquê que integridade não é uma característica espiritual. É apenas uma característica individual. Olha o que diz Salmos 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso sim é característica espiritual. Mas você pode ver que se enquadra exatamente com esse contexto. Então, não necessariamente você ter íntegro significa que você conhece a Deus. Amém? Segundo tópico, reto. Muitas pessoas são retas. Conhecemos muitas pessoas que são retas e têm retidão. Por exemplo, o seu patrão paga o seu salário em dia? Quem recebe em dia, não tem ela atrasando, ficar enrolando, levanta a sua mão. Ele é um homem reto. Ele te contratou por um justo salário, você produz para ele o mês todo e ele te paga em dia. Isso é ser um homem reto. Reto, uma definição de reto, segundo Aurélio, que se comporta com justiça, integridade, honestidade, justo, íntegro, verdadeiro e honesto. Seu patrão se comporta com você assim? E ele é crente? E ele é servo do Senhor? Ele conhece a palavra de Deus? E a gente começa a perceber que muitas características pessoais de Jó, que foi falado no início, não eram características espirituais. E tem pessoas que são retas independente de ser cristã. Que conseguem honrar um compromisso, e conseguem chegar no horário, conseguem ser efetivo. Tem muitas pessoas que são assim.
Mas vamos continuar na descrição de Jó. Isso a gente só está descrevendo Jó. Temia a Deus. Eu vou resumir para ti. O católico teme a Deus. Até o diabo teme a Deus. Você sabia? O diabo teme a Deus. É ver um dos maiores conflitos do espírita. Um dos maiores conflitos o espírita tem é que no servo de Deus ele não pode tocar. No servo de Deus fiel ele não pode tocar. E ali ele trava e fala, como é que pode? E aí a pessoa está ali sendo usada pela entidade, e eu creio que meus irmãos entendem, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas como da principados e potestades que operam nas regiões. Então os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. E chega ali, ele faz uma bagunça, mas na vida do servo de Deus fiel ele não toca. Posso ouvir amém? Então, temer a Deus não é uma coisa só do crente. Não é. Tem muito ímpio e tem medo. Tem muito ímpio e teme a Deus. Não fala disso não, isso é coisa séria. Tem gente, isso é uma experiência que todo crente deveria viver, né? Você está sentado, isso já aconteceu comigo, você está sentado numa mesa de trabalho, todo mundo almoçando, ele almoça às vezes de sexta-feira, tem sempre um ou outro engraçado, ou festa, e aí pede uma cerveja aqui, outra ali, alguém engraçadinho bota na sua direção ou fala uma besteira. Quando você chega, para. Ele teme a Deus, não é você. E não é crente, mas ele respeita e teme a Deus. Ele sabe quem é Deus. Então você percebe outra característica que não é só do crente, não é uma coisa só sua. Desvia-se do mal. Irmão, ninguém quer viver o mal. Ninguém quer viver o dia mal. Dá um glória a Deus aí quem quer viver um dia mal. Mas existe o dia mal. E a gente se desvia dele todo dia. Quando chega aquele monte de boleto, quando um filho apronta, é um dia mal. Aquela notícia de que um filho repetiu de ano, alguma coisa assim, é um dia mal. Aquela notícia que tu não sabia, mas bateram no teu carro. Teu carro estava quieto lá, tu nem estava no carro. Teve uma vez que aconteceu comigo. Foi um dia muito mal. O motoqueiro perdeu, dormindo, isso 3 horas da manhã. O motoqueiro perdeu a direção, acabou. Para ter ideia, tinha vidro do tampo de traseiro do carro no painel. Acabou com a traseira do carro e até hoje eu não sei quem foi. É um dia mal. Um dia que você deita, o carro está ali paradinho, bonitinho. Quando você vai lá ver, o carro está quebrado, todo amassado e ninguém sabe quem foi. Nem o vidro no chão tiraram. É um dia mal. Então, você pode também se desviar do mal. Você pode evitar alguns problemas. Como, por exemplo, passar o cartão além do que pode pagar. Você pode se desviar desse mal. Posso ouvir amém? Mas isso tudo, e foi falado sobre Jó, foi desconfigurado pela sua palavra lá no 42. Os processos trazem transformação. Está aí uma área que a gente entende. Quantos estão vivendo um processo com Deus? Diz, levanta a sua mão assim. É um processo, né, irmão? Jó, quando isso tudo começou, ele entrou num processo. Se você continuar lendo o texto do capítulo 1 de Jó, ele começou a entrar nos seus processos. Foi um por um. E eu vou te dizer uma coisa, processo não é ir para o torão comer picanha. Não é comer baby beef, essas coisas aí. Não é nada disso. Processo vai te confrontar, vai doer, vai te marcar, mas vai te transformar. E vai te revelar quem é Deus. O processo vai te confrontar. Vai ser difícil. Não vai ser fácil. Não existe processo fácil. Quantos aqui não já passou por situações difíceis? Ou até passa até hoje ainda. O processo é assim. E Jó iniciou, depois dessa declaração, a viver o seu processo. E ali ele começou a viver os seus processos. Primeiro processo. Jó, capítulo 1, versículo 13, diz assim: um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho,
Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrados e as jumentas estavam pastando junto a eles. E se você continuar o texto, você vai perceber que do 13 ao 19 Jó perdeu tudo. Eu não posso ler todos, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas está a referência para você. Do 13 ao 19, Jó perdeu tudo. Família, bens, posses, animais, ele foi perdendo tudo. Processo. Se você quer saber quem é Deus na sua vida, se prepare para o seu processo. E não é fácil. E eu conheço o processo de alguns aqui da igreja por misericórdia do Senhor. Tem gente que quer estar onde algumas pessoas estão, mas não quer acordar 4 horas da manhã lá em Nova Iguaçu e pegar o trem lotado. Mas quer chegar lá em cima. Processo. Tem gente que não quer, no meio do caminho, mudar a maneira de ver a vida e estudar para poder crescer. Processo. Isso é processo, irmão. Tem que mudar a sua mente. Tem que mudar a maneira de ver as coisas. E muitas pessoas aí dentro dessa igreja mesmo vivem os seus processos. E enquanto você não entender que o processo tem que gerar mudança, você vai continuar no processo. Vai continuar no processo. Ou seja, vai continuar doendo. Vai continuar marcando lugar. Vai continuar esperando. Sonhando, mas parado. Sonhando, mas parado. Por quê? Você é necessário viver o processo. Olha o que diz o versículo 19. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Nenhum pai está preparado para a perda do seu filho. Quem é pai e mãe, eu posso ouvir amém? Nenhum pai está preparado. Eles preto, bonito lá, eu não estou nem um pouco preparado. Coisa linda de pai, eu amo essas crianças. Nenhum pai está preparado. Um pai não se prepara para isso. Não é assim que funciona. Mas chegou a última notícia da perda de todos. E eram 10, tá? E esse livro, também abrindo um parêntese, é uma das responsabilidades por nome da minha filha, Késia. Né? Onde eu li na Bíblia, abrindo um parêntese rápido, onde eu li na Bíblia que as filhas de Jó eram mais bonitas do que as flores do campo, eu falei, essa é minha filha. Simples, né? Nada muito difícil. Então, querido, se prepare para o processo. Eu não sei até que ponto você está padecendo. Eu não sei até que ponto está difícil, eu não sei o quanto dói. E processo é diferente para cada um. É diferente, às vezes o seu processo não é financeiro, seu processo é na área da saúde. Às vezes o seu processo não é saúde, é financeiro. Às vezes o seu processo é emocional. Às vezes emocionalmente você não consegue achar estabilidade. Não consegue achar constância, não consegue ficar tranquilo. Às vezes o seu processo é profissional, não para em emprego nenhum. Ou está desempregado há muito tempo. São N processos. Eu poderia passar a noite toda aqui dizendo algum processo que você está vivendo. Mas eu entendo dos meus processos. E eu preciso mudar em mim para que eu consiga, assim como Jó, falar o que ele falou lá no capítulo 42, versículo 5. Mas aprenda, já que não tem como sair dele, aprenda a lidar com ele. Aprenda a se conduzir, se comportar no meio do processo. Aprenda a ter atitude e postura diante das lutas e dificuldades chamada processo. Aprenda a crescer no meio disso. E dado momento, seguindo ainda um pouco, o processo apertou. E Jó estava lá agora se coçando. Te convido a ler o livro de Jó e não fique esperando desse jovem pregador ler tudo para você. Eu não tenho esse perfil, tá? Tem outras pessoas que têm, mas não é o meu perfil. Eu acho que você tem uma Bíblia, passa a semana toda com ela, nunca deveria cobrar de um pregador ler para você. Posso ouvir amém?
Lê a Bíblia. Eu só posso te dar o livro, é de Jó. Agora, do 1 ao 43, é contigo. Então, dado o momento, Jó ali, passando pelo seu processo intensamente, depois de todas essas perdas, chega a última. E aí, quando eu estava lendo isso em casa, eu me lembrei também de Jesus. E aí eu queria que você aprendesse, irmão. Leva essa para casa. Toda vez que estiver doendo mais, vai aparecer alguém para piorar. Toda vez que estiver muito difícil, vai aparecer alguém para tentar piorar. Como assim? Negociar a tua integridade. Negociar o teu caráter. Negociar a sua palavra. Negociar o seu Cristo. Toda vez que estamos nesse momento, e às vezes pessoas queridas aparecem para tentar fazer você sair do caminho, para desobedecer a palavra. E quem chegou lá no capítulo 2, versículo 9? Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E antes disso, ele estava se coçando com um caco de telha. Agora você imagina, uma pessoa que teve todas essas perdas, num momento terrível da vida, não tinha mais o que fazer, onde morar, basicamente não tinha o que comer, se coçando com um caco de telha por causa das lepras. E a mulher ainda fala assim, ó: amaldiçoa esse Deus e morre, cara. Quero saber mais disso não. Tu tá sozinho. Foi isso que ela quis dizer para ele. E hoje a gente entende, puxando agora um pouquinho para o nosso lado, no Ministério de Casais, é muito ruim estar sozinho. Né? Não é bom, Jário, poder ter a Anice para compartilhar as coisas? É bom. É bom. Eu tive falando essa semana com o Jário e a resposta eu achei lindo, tá? Eu não falei nada, mas eu achei lindo. Vou falar com a Anice e a gente conversa. Todas as respostas que eu tive foi essa. Vou falar com a Anice e a gente conversa. Entendeu? Então, assim, o Norival também, não, vou dar uma palavrinha aqui com a Rosa. Né? É muito bom poder compartilhar. É muito bom você ter alguém que você possa compartilhar. Mas nesse momento de maior dor, de maior dificuldade, de maior atribulação na vida de Jó, ele não tem ninguém. Ela queria que no meio do processo ele abandonasse o principal. A única coisa que pode resolver o seu processo é Cristo. Não adianta ideias mirabolantes, soluções enigmáticas. Nada disso vai adiantar. Mas Jesus Cristo, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E não importa o grau de parentesco, intimidade que a pessoa que está falando com você tenha. Nunca abra mão de obedecer. Se tu és filho do homem, transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. Se diante de mim se prostrares e me adorar, te darei toda a terra. Somente ao teu Deus adorarás. Não negocie o que é teu. Não importa, muita gente vai querer viver o que você vive, mas não quer passar pelo que você passa. Vou repetir. Muita gente quer viver o que você vive, mas não quer passar o que você passa. Não quer experimentar do que você experimenta quando chega aquele monte de boleto por debaixo da porta. Não quer, mas quer. Né? Eu posso fazer uma citação aqui, se me permite? Quer ter uma moto de mais de tanto, mas não quer pagar o IPVA da moto. Deixa o IPVA passar por debaixo da tua porta para tu ver como é que funciona. Quem tem carro sabe como é que é esse negócio. E às vezes quer ter carro, quer ter as coisas, mas não sabe como é que funciona. É ter salão, né, não, Patrícia? Mas não tem ideia do que está pedindo, Jesus. Se prenda ao que Deus te deu. Não esqueça a promessa. Não esqueça o que o seu Deus falou contigo. Sabe qual é o maior erro na minha visão dessa geração atual? Ela consegue se esquecer de quem é Deus. Essa geração atual consegue se esquecer de quem é Deus. Consegue se esquecer que é um Deus que no meio do nada, no meio do deserto, sabe o que ele foi lá e fez? Por reclamação de um povo negligente,
mandou codornizes cair do céu. Imagina uma chuva de frango. Hoje o frango está caro, irmão. O frango está mais de 15, hein? E ele mandou codornizes do céu para aquele povo. E ele cuidava do povo no deserto, com coluna de fogo, porque de noite é menos de 0. Ele cuidava do povo com nuvem, porque o calor era acima de 40. E muitas vezes nos esquecemos, no meio do processo, quem é o nosso Deus. Isso é difícil, irmão, por isso eu parei um pouco. Essa, de repente, é uma das coisas mais difíceis. Em meio ao seu processo, fecha a boca. Tem gente que fala demais. Tem gente que sai contando a sua vida e os seus problemas para todo mundo. É óbvio, e tem um ou outro irmão que a gente vai desabafar assim, que a gente vai compartilhar assim, mas é irmão, é pessoa, e realmente. E outra coisa, aquela porta ali, está sempre aberta. Vá conversar com o seu pastor. Eu só falta chorar ali dentro. Tem um ou outro irmão, sim, que você vai ter essa intimidade, vai ter essa proximidade. Porque Deus coloca pessoas do seu lado para você ter isso. Mas fecha a sua boca, não sai contando o seu problema para todo mundo. Ninguém precisa saber do teu processo ou participar dele, não. Né? Ninguém precisa estar falando, sofejando para todo mundo o que está acontecendo na sua casa ou na sua vida. E aí vai para os casais presentes. O casamento é a 2, não é a 17. Viva os seus problemas com o seu marido. Dos casados eu posso ouvir amém? Viva o seu problema, as suas lutas com os seus maridos, com a sua esposa. Fecha a boca, para de falar tudo para todo mundo. Tem gente que é um desespero danado, sai contando a vida para todo mundo sabe. Falei mentira aqui ou falei verdade, irmão? Tem gente que fala demais. Em meio ao processo, em meio à dor, fecha a boca, fica calado, aguenta. Aguenta. Não desista, fique firme. Fica firme, querido. Olha só, o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Avanço para os que estão diante de mim. Porque a versão é NAA. E eu tenho de cabeça a versão ARA. A revista e atualizada. NAA é nova atualização, Almeida atualizada. E às vezes eu começo a ler um versículo e já vou com ele de cabeça na ARA. O próprio apóstolo Paulo disse isso. O próprio apóstolo Paulo, diante das suas prisões, que também eu não vejo na Bíblia alguém que ficou mais preso do que Paulo. Ô homem, toda hora e parar numa cadeia por amor a Cristo. Mas sabe o que ele falou? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas ele continuou. Então continua, irmão. Persevera, não desiste não. Porque quem desiste não vê o final. Aí é que está. Quem desiste no meio do caminho não consegue ver a vitória. Você já pensou se José parasse? A promessa lá atrás era para ser governador. A promessa que Deus fez para a sua vida eu não sei. E não precisa me falar. E Deus falou para você, eu também não sei. Não precisa me falar. Mas Deus falou para você. Mas no meio do processo teve buraco, teve escravidão, teve cadeia. Processo. No meio entre a promessa e governador, teve todo um processo. Eu nunca vi também na Bíblia um homem que mais fugiu que Davi. Entre rei e reinado, processo. Estava ele ali, fugindo de Saul igual um doido. O tempo inteiro sem fazer nada. Isso tudo, irmão, se chama processo.
É o tempo de Deus na sua vida. Eu estou te dando exemplos, é para você pensar o que está acontecendo hoje na sua vida. Como está determinado processo e determinado ponto dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, com os seus filhos. Isso é processo. Mas se você não for até o final, você não vai ver o milagre. Se você não perseverar, não resistir, não fechar a boca até o final, você não vai ver o milagre. Você não vai viver o milagre. E eu não tenho dúvidas que Deus tem preparado um milagre. E chegando aqui, já finalizando, na conclusão. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Querido, entenda uma coisa. Tudo que eu te falei aqui é espiritual. Se você não entender que você é um homem de Deus espiritual, uma mulher de Deus espiritual, você vai continuar no processo. Mas a hora que você entender que você vive por fé e não por obra, você vai começar a entender quem é o seu Deus. Porque Jó, quando ele chegou lá no versículo 42, ele falou isso, ele tinha passado tanta coisa que ele entendeu quem era Deus. E você já passou tanta coisa, mas já entendeu quem é Deus na sua vida? Ele não abandonou o processo, ele não abandonou a Deus, não deixou a esposa. Isso é uma outra palavra, e um dia vocês vão me ver pregar aqui sobre o casamento de Jó. E o casamento para resistir. Mas isso é uma outra palavra, um outro momento. Ele não abandonou a esposa. E fez um dos milagres, a ressurreição de amor e vigor. Porque ele ainda teve mais 10 filhos. E já cansadinho, já velhinho. Então, você aí, meu irmão, se conserta e pede a Deus uma unção de Jó na sua vida. Porque diz lá, do 41 em diante, que Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. Na restituição de Jó, uma das coisas que Deus restituiu foi a família dele. E aí, de repente, no seu processo, você está precisando de uma restituição familiar. E sabe qual foi a grande transformação de Jó? Ele entendeu que sem Deus ele não era nada. Ele entendeu que quando entendemos que tudo sem Deus é nada e nada sem Deus é tudo, aí eu quero me fazer valer de uma palavra que eu recebi muito dos meus filhos no retiro. Eu vi muito sobre essa palavra na igreja. E aí, quando eu estava lá fechando essa mensagem, essa palavra veio à minha mente. E o Senhor trouxe ao meu coração. Eu finalizo aqui. Quando entendemos que tudo sem Deus é nada, e nada sem Deus é tudo, nada mais importa. Nada mais importa. Foi esse o entendimento que Jó chegou no final de carreira. Ele entendeu que nada mais importava, nada era mais importante. O principal ele já tinha, que era Deus. Ele ainda não tinha nada e ele fala: agora os meus olhos te veem. Senhor, eu te vejo. Agora eu entendo quem é o meu Deus. Porque no início ele ainda não entendia. No início ele ainda não tinha esse conhecimento. Ele tinha, sim, um bom padrão, um bom homem, como está descrito em Salmos 1. Se você for ler em Salmos 1, você vai ver, até o nosso pastor já falou aqui, é um comportamento padrão. E vai ser bem sucedido. Porque Salmo 1 é a receita de ser bem sucedido. É só você seguir ali, ó, passo a passo, obedecendo, vivendo ali em Deus. Porque essa palavra primeira ela veio para mim. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Ao mesmo tempo que ela vai na sua vida, ela vem na vida de quem está pregando. E o primeiro a receber é quem está falando. E o primeiro a receber essa palavra é quem está falando. Então, Salmos 1, ele vê exatamente isso.
Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você pode se colocar de pé? Querido, eu quero te dizer isso e posso repetir. Quando você entender que tudo sem Deus é nada e nada sem Deus é tudo, nada vai importar mais para você. Você vai falar igual o apóstolo Paulo falou em Filipenses. Posso ter dor, posso ter luta, posso ter aflição, posso passar necessidade, tudo posso, ele me fortalece, quem te fortalece é Deus. As suas condições atuais não vão mudar quem você é em Cristo. O seu momento atual não pode mudar quem você é em Cristo. Você pode passar dificuldade, sim. Pode passar lutas, sim. Pode viver um processo difícil, sim. Mas isso não pode mudar quem você é em Cristo. Isso não pode mudar o que Cristo é para você. E aí sim, você vai entender que nada mais importa, porque pode me oferecer o mundo todo, pode ser o que for. Você vai continuar firme com Jesus. Com dinheiro ou sem dinheiro, com Jesus. Com família ou sem família, com Jesus. Com saúde ou sem saúde, com Jesus. Foi essa a grande transformação que aconteceu com Jó. Quando ele tinha tudo, ele estava ali diante de Deus. Quando ele não tinha nada, ele estava ali diante de Deus. E agora vem o melhor. Vem o melhor. A maioria, 90%, nessa hora, é que perde a visão. Quando Deus te der tudo, esteja também diante de Deus. E quando Deus deu tudo para Jó, ele colocou tudo na mão de Jó de novo, estava ele diante de Deus. Então essa é a grande transformação que Jó mostra para nós. Não importa, irmão, não importa. Jó perdeu tudo no primeiro capítulo. E no meio do caminho, a mulher também começou a dar problema. Mas no seu final, e em todo o processo, ele continuou com Deus. Não abra a mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não abra mão. Muitas coisas podem acontecer, muitos processos podem vir sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Mas independente do que esteja acontecendo, fica firme com Jesus. E uma hora Ele vai fazer um milagre na sua vida. Porque é Ele quem faz. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque cremos que é o Senhor quem faz o milagre. Senhor, aqui juntamente com meus irmãos, Senhor, eu não sei se estamos no primeiro momento de Jó, é aquele momento em que Deus fala, homem reto, justo, bom e se desvia do mal. Não sei, Senhor, se estamos num segundo momento em que Jó perde tudo, perde casa, gado, família, e ali ele perde tudo. Eu não sei qual é o momento que estamos vivendo aqui, Senhor. Não sei qual é o momento que meus amados irmãos estão passando. Ou também, Senhor, eles irmãos que estão vivendo aquele momento da restituição de Deus, e Deus tem dado tudo em dobro. Mas, Senhor, em todos os momentos queremos a Tua presença. Em todos os momentos, Pai, não abrimos mão de sentir a Tua presença, de estar contigo, do Teu mover, do Seu agir, do Seu livramento, da Sua graça sobre a nossa vida, do Teu Espírito Santo falando conosco, nos confortando, nos conduzindo. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta noite a ter esse entendimento. A ter o entendimento da Tua palavra, Pai. O Senhor nunca nos abandonou. E não nos deixaria órfão, Pai. Então nos ajuda, Pai, a ter esse entendimento. E não importa o momento, o tempo. Queremos estar contigo, Deus. Queremos estar contigo. Porque é em nome de Jesus. Não é porque nada que possamos fazer. Não é por nada que possamos fazer nesta terra. O Senhor morreu por nós. Não existe em nós mérito algum para que o Senhor morresse por nós, se entregasse por nós e ao terceiro dia ressuscitasse para nos salvar. Então, ó Deus, é em nome de Jesus, ser conosco, em qualquer fase da vida, ser conosco e não nos deixe voltar atrás. Nos ajuda, Pai, nos sustenta e nos conforta, porque é em nome de